Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho. Foi um gosto conhecê-lo nesta mesma casa e tenho uma enorme estima pessoal por ele e, portanto, percebo bem quando diz que se senta em casa quando regressa e vem aqui ao Parlamento. Disse o Dr. Miguel Frasquilho aqui nesta audição que vivemos um momento mais delicado dos 75 anos de existência da TAP. Eu diria mais. Eu diria que talvez possamos estar a viver aquilo que é o período mais negro da história da aviação. Isto tem e está a ter implicações a nível mundial em todas as grandes e pequenas e médias companhias aéreas e, portanto, tal como disse o diretor executivo da IATA, não há palavras que possam descrever adequadamente o impacto profundo que a crise está a ter no setor da aviação. E, necessariamente, este impacto negativo também se faz sentir na TAP. A própria IATA, como aqui foi referido, estima uma quebra de receitas na ordem dos 44% a nível mundial do setor. Vamos ver se não vai ter que rever esta mesma declaração. No caso de Portugal, temos um tráfego que está limitadíssimo, está praticamente reduzido ao mínimo e, portanto, isso tem um enorme impacto naquilo que são as receitas da própria empresa e por isso pergunto-lhe, e é uma pergunta que admito não seja fácil, que é qual é que é a previsão da quebra de receitas e do impacto financeiro que a TAP vai ter durante o ano de 2020. E a pergunta é difícil porque ninguém sabe o dia em que tudo isto vai retomar. Aliás, eu diria que não há um dia para a retoma. Vai haver vários dias, em função de setor para setor, e, portanto, não há um dia mágico e, portanto, percebo que a pergunta não seja fácil. Perguntar-lhe também, e já aqui foi dito alguma coisa, relativamente àquilo que são o tipo de ajudas que estão a ser equacionadas pela própria TAP, com vista a resolver aquilo que é os problemas de escassez de liquidez da própria empresa, sendo certo que o Dr. Miguel Frasquilho aqui disse que a empresa TAP, já pediu ajuda ao Estado para aceder a empréstimos com garantia do Estado, ou seja, para obter financiamento em mercado. Também clarificar o seguinte, e aliás o Sr. Deputado do PCP colocou bem a nota, na medida em que se distingue, quando se diz que a TAP pede ajuda ao Estado, não é a TAP que pede ajuda ao seu acionista que está, no fundo, na administração e é acionista o acionista Estado. E, portanto, o que a TAP faz é a TAP pede uma ajuda naquilo que é o quadro de apoios que as diferentes companhias aéreas a nível mundial estão a solicitar aos próprios Estados. E aqui permitem que possa dar alguns exemplos, ao nível daquilo que são as garantias de crédito do Estado, os empréstimos governamentais. A Suécia e a Dinamarca pedidos na ordem dos 650 milhões de euros, a França 6.500 milhões de euros, a Alemanha 1.800 milhões de euros, a Itália 700 milhões de euros, a Suíça entre 3.000 a 5.000 milhões de euros, a Inglaterra 740 milhões de euros e temos o caso americano de 60, qualquer coisa como 60 mil milhões de dólares. E, portanto, estamos a falar de apoios ao Estado, em que o pedido que o acionista Estado solicita ao Estado português vai, de alguma forma, e daquilo que foi aqui descrito, vai, de alguma forma, em sentido diferente daquilo que têm sido as declarações públicas do próprio Governo. O Governo, quer por via do Ministro Pedro Cisa Vieira, quer pelo Ministro Mário Centeno, quer por via do próprio Primeiro-Ministro, e até diria, por uma declaração aqui e uma intervenção um bocadinho surpreendente no conteúdo por parte do próprio Partido Socialista, não excluem a hipótese da nacionalização.
Não exclui. Aliás, a intervenção aqui do Partido Socialista é clara no sentido do objetivo da nacionalização da própria empresa e do desconforto até com o acionista privado e até demonstrando algum complexo ideológico, eu diria mesmo, sobre esta mesma matéria. Mas a pergunta que se impõe, e aqui faço-lhe a pergunta, Dr. Miguel Frasquilho, não tanto como Presidente do Conselho de Administração da TAP, enquanto experiente gestor, se entende que deve ser equacionado ou não essa mesma nacionalização da empresa. Essa é a questão que lhe gostaria de colocar. O CDS está contra a nacionalização. Foi um governo do CDS e do PSD que promoveu a privatização, e eu diria mesmo que, no atual contexto, seria penalizador para a empresa se tornasse 100% pública, 100%, o acionista ser 100% o Estado, porque isso prejudicaria aquilo que é a negociação com os próprios credores. Perdia capacidade negocial, que, como é evidente, a outra parte que negocia os credores, uma coisa é terem o Estado que, como é evidente, em última linha terá que pagar tudo. Outra coisa diferente é quando tem um acionista privado que permite outra flexibilidade. Disse aqui, e só para terminar, disse aqui o Dr. Miguel Frasquilho que estará, ou foi solicitado, que se possa, de alguma forma, proceder a um empréstimo com garantia do Estado. Fala-se também na possibilidade de uma emissão de obrigações convertíveis em ações como um caminho alternativo. Este cenário está a ser equacionado, não está a ser equacionado, e perceber também, porque há uma tutela, há um ministro que acompanha estas mesmas matérias e que até ao momento também não se tem pronunciado, portanto tem-se ouvido outros ministros e o Primeiro-Ministro, quer dizer, quando falo ao Primeiro-Ministro, prescinde-se que o próprio Ministro das Infraestruturas possa fazê-lo, mas perceber que orientações é que a administração, e quando falo na administração, falo dos administradores indicados pelo Estado, que orientações é que têm tido do próprio Governo. E, portanto, quando é feito este pedido de ajudas, na forma como foi feito e na forma como foi dirigido, se isso teve um alinhamento com aquilo que é a tutela e é o Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Frasquilho, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, também é um gosto revê-lo. Dos bons tempos que passei nesta casa e das múltiplas interações que tivemos na altura, e queria agradecer-lhe também as considerações e as questões que deixou, que são muito interessantes. De facto, se começar pelas declarações do diretor executivo da IATA e das projeções que a IATA tem vindo a apresentar, e se há alguma coisa tem vindo a acontecer desde que os efeitos desta crise se tornaram absolutamente visíveis, sobretudo para o setor do transporte aéreo, é que essas projeções e os cenários têm sido revistos em baixa, ou seja, com impacto mais forte do que aquilo que tinha sido previsto apenas há uns dias ou há umas semanas atrás. Porque, de facto, com raras exceções, a verdade é que, e sobretudo cingindo-nos à Europa, porque o mercado interno nos Estados Unidos continua a funcionar, e isso, apesar de tudo, há muitos voos nos Estados Unidos, e diria a maior parte das companhias americanas tem voos, aliás, as companhias americanas têm na sua maior parte voos internos, e esses continuam a acontecer, com, obviamente, load factor, uma taxa de utilização mais baixa, mas a verdade é que continuam a acontecer. Na Europa, não. A Europa é um conjunto de nações soberanas e, portanto, com as restrições que têm vindo a ser impostas, a maior parte das companhias aéreas tem a sua operação praticamente parada. Não estará parada, no caso da TAP temos vindo a fazer também vários voos de repatriamento de portugueses que estão no estrangeiro. Temos estes 7 voos por semana assegurando a continuidade territorial para os Açores e para a Madeira e algumas
alguns contratos têm sido estabelecidos para trazer, nomeadamente, material médico de outras paragens que tão necessário é ao nosso país, e a TAP tem estado ao serviço, quer nomeadamente do governo português, em parceria com outros grupos, mas que têm possibilitado que material médico, que é tão essencial para combater a pandemia e providenciar melhores condições a quem de facto sofre nesta altura, isso tem sido feito. Mas isso é uma gota d'água para a operação da TAP, assim como é para outras companhias. Naturalmente, embora, devo dizer, com a eclosão desta pandemia, se há transporte aéreo que não parou, é o transporte da carga, totalmente dedicado à carga. A TAP não tem essa operação, obviamente, mas é evidente que estamos a equacionar poder ter uma atividade maior nesse capítulo, mesmo utilizando, para tanto, aeronaves que são de passageiros, porque, de facto, se existir a possibilidade de rentabilizar a operação, então nós iremos por aí. Portanto, essa possibilidade está, de facto, em aberto, está a ser estudada. O Sr. Deputado pergunta-me sobre a previsão da quebra de receita para 2020. O Sr. Deputado, ela será tanto mais avassaladora quanto esta situação se prolongar no tempo. Os 2 primeiros meses do ano tinham corrido bastante bem. Tinham corrido em termos de receita, inclusive estavam em termos de receita em linha ou acima do orçamento que tinha sido apresentado, e não há aqui de facto um dia para a retoma, um dia ou uma semana ou um período. Nós desejamos que ela aconteça mais cedo do que mais tarde, obviamente, que isso tem impactos brutais em todas as áreas, mas de facto não consigo lhe dizer que será uma previsão de quebra muito forte de receita para 2020. Ela será tanto menor consoante seja possível começarmos a operar, mesmo que muito lentamente e no mais breve espaço de tempo possível. Depois, o Sr. Deputado dedicou algum tempo da sua atenção, da sua intervenção, ao auxílio a ser equacionado e o pedido de ajuda ao Estado soberano. Bom, tem existido múltiplas declarações, não só de membros do Governo, e deixe-me dizer-lhe só, a TAP, o estatuto definido pela TAP, a TAP não tem tutela, tem uma relação com o acionista-Estado, obviamente, como tem a relação com os acionistas privados, mas nós temos um acionista e esse acionista tem múltiplos interlocutores. Tem o Presidente da Par Pública, por exemplo, a Par Pública é o acionista formal da TAP em nome do Estado, obviamente o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que é o nosso e o meu principal interlocutor no Governo, mas também o Ministério das Finanças, que aliás é acionista da Par Pública, também é um interlocutor privilegiado. Quer o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, o Sr. Ministro de Estado e da Economia, têm-se pronunciado e têm dito que nenhuma alternativa deve ser deixada de fora. E depois cai-se a falar sempre da nacionalização, que é talvez a alternativa mais extrema. Bom, mas há outras alternativas que o Sr. Deputado também enumerou e nenhuma delas pode ser deixada de fora. Portanto, estamos a falar desde o adiamento do pagamento de contribuições e impostos, desde a concessão de garantias a empréstimos que possam ser concedidos à TAP, e eu recordo que nesta altura não há, eu diria que nenhuma instituição financeira em todo o mundo está disponível para conceder empréstimos às companhias aéreas se isso não vier acompanhado de uma garantia pública. Seja aqui, seja no resto da União Europeia, seja nos Estados Unidos, seja na China, em qualquer parte do mundo. Portanto, de facto, nenhuma alternativa deve ser descartada, deve ser deixada de lado. Haverá, com certeza, alternativas que são mais extremas que outras, mas isso, como lhe referi, há muita especulação à volta do pedido de ajuda nesta altura, mas o que é factual é isto. Houve um pedido de auxílio que foi endereçado pela TAP ao Estado soberano, mas é evidente que também, eu diria antes disso, ou se calhar ao mesmo tempo que isso,
Os acionistas da TAP também devem pronunciar-se, e aqui incluo o Estado acionista e os acionistas privados, sobre a capacidade que têm ou não de poder auxiliar a empresa nesta fase. E essa é também uma alternativa que não pode nem deve ser descartada. Na TAP, como em qualquer outra companhia, em qualquer outro setor de atividade, em qualquer outra empresa. Portanto, estamos numa fase em que, obviamente, eu próprio tenho tido muitos contactos com o acionista Estado e com o Estado soberano. Estamos numa fase em que aguardamos pela possibilidade de termos uma resposta do Estado. Essa resposta irá acontecer a breve trecho, certamente, e teremos a oportunidade de conversar sobre a melhor forma que será entendida para auxiliar a TAP, sendo certo que estamos nesta fase de avaliação, sabemos que a resposta irá chegar e que ela será certamente acompanhada de condições. Teremos que nos sentar para chegar a um entendimento, e é exatamente isso que está a acontecer noutros países europeus, com companhias que são até muito maiores em dimensão do que a TAP e que estão a atravessar dificuldades muito semelhantes, infelizmente, para todos.